Depois da morte de Santo Estevão, nós estamos ouvindo como os cristãos se espalharam e, mais especificamente, o ministério do diácono Filipe. Dentre os 7 que foram ordenados diáconos pelos apóstolos, 2 se destacam, Santo Estevão e São Filipe, que no evangelho de ontem levou o evangelho aos samaritanos, pregou o evangelho na Samaria. E hoje converte à fé cristã um eunuco etíope, alguém que pertencia à corte da rainha da Etiópia. E esse eunuco etíope lia o livro do profeta Isaías, o Cântico do Servo Sofredor, e o diácono Filipe, então, o ajuda a interpretar em chave cristológica aquele texto. Ou seja, o ajuda a compreender que se tratava de uma profecia que se referia a Cristo. E ele crê e pede o batismo. Então, aqui o evangelho, de fato, começa a ser pregado também aos não-judeus, aos estrangeiros, aos pagãos, e as fronteiras da igreja vão se alargando e a igreja vai se tornando de fato católica, ou seja, um reino universal que admite todos os que creem, independentemente da nação a qual pertençam. No novo povo de Deus, todos os que creem em Jesus Cristo são admitidos a essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Evangelho, Jesus continua o discurso do pão da vida e ele diz: quem crê possui a vida eterna. No batismo acontece esse diálogo. Quando se pergunta ao catecúmeno: que pedes à igreja? Ele responde: a fé. Então é perguntado a ele: e a fé é o que te dá? E ele responde: a vida eterna. Quem crê possui a vida eterna. A vida eterna consiste em crer em Deus e em Jesus Cristo, seu Filho. A vida eterna começa aqui, é a vida sobrenatural da graça, porque a graça é uma antecipação da glória. Jesus veio para nos dar vida em abundância, vida em plenitude. Também quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, Ele diz: quem crê em mim tem a luz da vida. E aqui ele diz: eu sou o pão da vida. Portanto, Jesus é esse alimento que nos dá uma vida sobrenatural, uma vida abundante, uma vida plena, vida eterna, portanto. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. As palavras de Jesus nos alimentam, são palavras de vida eterna. Mas o próprio Jesus se faz alimento na Eucaristia e dessa maneira nós nos nutrimos da vida divina, da vida de Deus, seja ouvindo a sua palavra,
quando Jesus, no final do capítulo 6 do Evangelho de São João, diz para os discípulos: se vocês também querem ir embora. E Pedro responde para ele: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Então, as palavras de Jesus, as palavras do Santo Evangelho, são palavras de vida eterna, que nos alimentam a nossa alma, o nosso espírito. Mas Jesus, o próprio Jesus, é a palavra encarnada e Ele também nos alimenta na Eucaristia, dando-nos de comer da sua carne, dando-nos de beber do seu sangue. É a vida de Cristo em nós. E é assim que nós, nos alimentando da vida de Deus, poderemos possuir a vida eterna. Ele promete a ressurreição aos que comerem da sua carne, beberem do seu sangue. Participando da Eucaristia, na qual nós ouvimos a palavra, que é palavra de ressurreição, e também nos alimentamos de Jesus na Eucaristia, peçamos a Ele que tenhamos essa vida abundante, que é uma participação na vida de Deus, e que Ele nos conceda também, após esta vida, participar da glória de Deus. Amém.